Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, bom dia. Como costumamos dizer sempre neste início de caminhada, hoje é sábado e são 10h10. Nós vamos então ao nosso programa de hoje. Desejamos a todos um excelente bom dia, desejamos que se prepare um excelente sábado, já um começo de fim de semana. Na verdade, o fim de semana começa às sextas, até há quem às quintas já começa a sentir-lhe o cheirinho. E vamos então por aí, num sábado de manhã, onde há mais tempo, mais disponibilidade para conversarmos um pouco e para refletirmos sobre temas que durante a semana fizeram uma atualidade mais intensa, mais rápida e sobre a qual nem sempre é possível refletir, ainda que muito se comente. E o comentarmos muito não quer dizer necessariamente refletir. Esta semana o que não nos faltaria seriam temas. Foi o Dia dos Refugiados no dia 20, na passada quarta-feira. Foi a notícia sobre a importação de carros em segunda mão que fez manchetes e alegrias ao longo da semana. Tivemos ontem também a Operação Relâmpago que a Polícia Nacional fez em todo o país. Foi uma decisão muito complicada, esta de escolher o tema do programa. A equipa fartou-se de debater, mas o facto de termos tido a Operação Relâmpago ontem levou a que optássemos pelo tema mais recente, mesmo porque a delinquência, o aumento da criminalidade e a insegurança que tantas vezes sentimos, sobretudo nas grandes cidades, é um assunto do cotidiano, é um assunto que nos preocupa a cada momento. Esse é, portanto, o nosso tema de hoje e o Ministro do Interior, Ângelo Veiga Tavares, é o nosso convidado em grande entrevista. Bom dia. A polícia mata. O que é que o ministro do Interior está a fazer? Quando é que vai terminar os assaltos à mão armada? Gostaria de saber por que os presos não contribuem com os trabalhos sociais. Todas as respostas, sábado, às 10h10. Ângelo da Veiga Tavares, o Ministro do Interior, fala à rádio sobre a nossa segurança. Sábado, às 10h10, a grande entrevista numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. E a música que, como sempre, no sábado às 10h10, vem a propósito. Por que me mandou parar? Me diga só, senhor polícia. Senhor polícia, eu vou falar verdade. Tá difícil, senhor polícia. Oh senhor, eu sei que você tem razão, mas o meu coração, a minha vontade, irmão. Oh Senhor, eu sei que você tem razão, mas se tiver atenção, é tanta tristeza. E se eu vim por aqui, a culpa é do lixo, é desse buraco, desse lugar onde brincam meus filhos. Se eu vim por aqui, sou polícia, deve ser loucura, a loucura desse lugar. Minha vida, mas a vida do sou polícia. Nossas vidas, meu irmão, nossas vidas, meu irmão, nossas vidas. Não me multa, só sou polícia. Tenho filhos pra criar e a miséria aumentar na minha vida. Sou polícia.
Senhor polícia, por que me mandou parar? Me diga só, senhor polícia. Senhor polícia, eu sou dessa cidade, dos becos que ninguém vê, que ninguém sabe. Oh Senhor, será que você nem repara nas vozes que ninguém cala, nos rostos que ninguém vê? Oh Senhor, eu sei que você tem razão, mas o meu coração, a minha vontade, irmão. Oh, e se eu vim por aqui, a culpa é do lixo, é desse buraco, desse lugar onde brincam meus filhos. Se eu vim por aqui, sou polícia, deve ser loucura, a loucura desse lugar. Ai, minha vida, minha vida. Mas a vida do sou polícia, nossas vidas, meu irmão. Nossas vidas, meu irmão. Nossas vidas. Ai, não me multa, sou polícia. Tenho filhos pra criar e a miséria aumentar na minha vida. Sou polícia. Yeah. Faz favor. Mas, ô Candengo, estás com muito ara, meu. Todos nós estamos maca, pá. As minhas panelas em casa estão todas bofocadas. Epá, eu não falo muito. Candongueiro tá na praça o dia inteiro, ainda venho só polícia. Dá só o café do mais velho. O café para o mais velho. Ai, que tandeira, uma zungueira, ainda venho só polícia. E assim foi feita a escolha do tema. Depois de escolhido o tema, começámos o sprint da preparação. Falar de e com o Ministério do Interior, como nos fomos dando conta, implica uma diversidade de temas muito grandes que não se ficam pela questão da delinquência e da criminalidade, que são aquilo que afinal mais nos preocupa no dia a dia. Mas vamos então aos dados com o Justino Mabiala. Bom dia. Bom dia. Henrique Bitebe fala a partir da Cabinda, embora haja no seio mesmo da própria polícia alguns aproveitadores, mas no cômputo geral há um trabalho sério que está a ser feito. João Manuel, falo de Malães, gostaria de perguntar ao Ministro do Interior por que é que não se usa a mão de obra dos reclusos para serviços sociais? Susana Pedro, bairro da Carreira de Tiro. A polícia, o que é que já pensaram em fazer relativamente à proteção das pessoas que residem no bairro? David Jorge Kiala, da Dudum, do bairro Camaquenzo. Falando da própria expressão, essa palavra segurança pública, nós aqui a população não vimos. Manutenção da ordem e tranquilidade públicas, proteção de pessoas e bens, prevenção e repressão da criminalidade, garantia da realização com segurança dos processos eleitorais. Enfim, aqui estão algumas das atribuições do Ministério do Interior. Milhares de homens, sobretudo polícias, trabalham para dar corpo a este pacote de atribuições. É claro que estamos longe do rácio ideal, que seria de um polícia por cada 100 habitantes, mas a nossa polícia tem feito o seu melhor. Nos dias que correm, os Serviços de Investigação Criminal, SIC, têm no combate aos crimes violentos como uma das suas prioridades. Para o efeito, segundo Amaro Neto, que é o chefe das operações centrais do SIC, neste momento decorre um trabalho de investigação para se apurar a origem das armas usadas pelos criminosos. Estamos atentos com a maior preocupação os crimes violentos. Estamos a falar daqueles que são com concurso de armas de fogo. Estamos a falar dos homicídios, estamos a falar dos roubos que concorrem com homicídios e outros. Portanto, há um alerta total para melhor se acompanhar e se investigar esses casos. Mas tudo isso passa para
o levantamento e a devida investigação das origens das armas. Maria Simone Gaspar, a diretora da Assistência e Reabilitação Penitenciária, disse que de 2010 a esta parte o índice de população penal cresceu porque cresceu o índice de criminalidade no país. Diariamente, segundo a estimativa de Maria Simone Gaspar, as cadeias registram a entrada de 60 a 80 cidadãos e a saída de 25 a 50. Nos 39 estabelecimentos prisionais do país, há mais presos do que espaço disponível. São 23 mil reclusos. Atualmente, registra-se uma população penal de 23.148 reclusos, contra um total de capacidade para internamento de 21.725 lugares. Temos cerca de 2.727 reclusos a nível nacional, enquadrados no trabalho socialmente útil. E quanto custa ao Estado a manutenção da população penal? Resposta: 173 milhões de kwanzas por dia, segundo contas de Maria Simone Gaspar, a diretora da Assistência e Reabilitação Penitenciária. Se tivermos em linha de referência que o custo médio diário do recluso corresponde a uma despesa estimada per capita de 7.500 kwanzas, equivalente hoje a $30 americanos, isto para 23.148 reclusos, que representa a população penal a nível do país, nós temos um custo diário de 173.610.000 kwanzas. O sociólogo José Fernandes disse que o impacto da criminalidade na sociedade é muito negativo e provoca um sentimento de insegurança e preocupação. Em relação ao trabalho da nossa polícia, José Fernandes disse ser positivo porque tem uma taxa de esclarecimento dos casos que vai de 85% a 90%. Para sustentar a máxima segundo a qual cada sociedade produz o seu delinquente, o sociólogo José Fernandes disse que o facto de 60% da população angolana ser jovem e existir uma taxa de desemprego de 35% representa por si só um cenário preocupante. Todo este cenário que a sociedade no geral cria propicia para que as pessoas pratiquem atos, tenham condutas e comportamentos desviantes. E essas condutas e esses comportamentos desviantes muitas das vezes são expressas naquilo que nós definimos como delinquência. Daí a tese de que quem cria o delinquente é a própria sociedade. Tem um certo fundamento e tem uma lógica este pensamento. Vladimir Agostinho, diretor do Departamento de Evangelismo do SICA, Conselho de Igrejas Cristãs de Angola, disse que a guerra desestruturou famílias, cabendo agora à Igreja trabalhar na promoção do amor ao próximo como base para a formação de um homem de bem. Vladimir Agostinho considera que as dificuldades materiais ou sociais não justificam o crime, mas reconhece que a criminalidade tende a aumentar com a situação de crise. O índice de criminalidade aumenta numa altura em que o país está a viver a crise. Não estamos a dizer que antes da crise não tinha criminalidade, mas ela tende a aumentar. Então, o nosso apelo constante tem sido ao governo de olhar na situação dos jovens. Hoje, a maior parte das empresas estão a despedir os funcionários. Claro que isto não justifica o crime, mas nós podemos minimizar. Minimizar significa quê? Dar resposta aos problemas sociais. Na madrugada desta sexta-feira, a polícia esteve em peso nas ruas de várias cidades do país, naquilo a que chamou de Operação Relâmpago. Aconteceu em simultâneo em 12 províncias e envolveu mais de 50 mil homens. Objetivo: manter a ordem e a tranquilidade públicas. O inspetor-chefe Lázaro Conceição, diretor provincial de operações, fala dos resultados desta operação em Luanda. Essa operação visou os municípios de Viana, Kazenga, Belas, Cacoaco, Icolibengo e Quilambaquiás. Foram interpelados um total de 1.384 transeuntes, 14 foram detidos por cometimento de crimes diversos, destaque para 7 roubos, 2 furtos, uma introdução em casa alheia, uma posse ilegal de estupefaciente
e 2 posses de arma de fogo. E na semana em que o Ministério do Interior celebra o seu 39º aniversário, o sábado às 10h10 traz para os nossos ouvintes uma grande entrevista com Ângelo da Veiga Tavares, o Ministro do Interior. Obrigado, Justino Mabiala. Tivemos então aqui este primeiro enquadramento num trabalho... Mabaia, peço desculpa, Justino Mabaia, peço desculpa. Tivemos aqui este primeiro resumo informativo, então, num trabalho de equipa liderado pelo Pedro Manuel, que conta com o Dário Castro e a Rita Nogueira. Vamos agora então ao Jonuel Gonçalves. Jonuel, a segurança que é necessária e a insegurança que os cidadãos sentem e que os países precisam. Esse é o nosso tema desta semana. Muito bom dia. Vamos então ao enquadramento do tema. Um dos princípios básicos das grandes definições de vida em sociedade é que o Estado é o único detentor dos meios de violência e é detentor dos meios de violência para evitar que exista violência. Ou seja, que o Estado é aquele que garante a segurança dos cidadãos e para isso tem que se dotar de meios. Os meios são o Poder Judiciário e depois todas aquelas instituições, todas aquelas entidades que tem a obrigação, de forma transparente, responsável, aplicar justamente essas decisões e garantir um ponto fundamental para a constituição de uma nação: a livre circulação de pessoas e bens dentro dessa nação. Ora, o que nós constatamos em muitos países do mundo, e Angola é um dos exemplos dramáticos nesse sentido, é que cada vez há menos liberdade de circulação dentro dos territórios em virtude de ameaças que vêm, na maior parte dos casos, de crime organizado. Crime organizado contra a pessoa, às vezes. Países como o Brasil e a África do Sul são recordistas na matéria, com mais mortos às vezes do que países em guerra, mas também muito crime organizado, é às vezes organizado até de forma realmente muito primária, mas ainda assim muito eficaz. Crime contra a propriedade, roubo de coisas, de objetos, de instrumentos que são importantes para a vida diária de cada um, além de roubo, não é, de dinheiro. E aí já temos 2 tipos de crime. Há o roubo de dinheiro do batedor de carteiras, daquele que ataca o bolso de cada um, e há então o crime de colarinho branco, os grandes ladrões, a grande corrupção. Tudo isso cria realmente um clima de insegurança nas várias sociedades e poucas, neste momento, escapam desse problema. Agora, há um limite a partir do qual a falta de segurança se transforma num elemento inibidor da própria vida social e da vida económica. Muitos investimentos não são feitos em diversos países africanos porque esses países são considerados inseguros. E nós temos que ter em consideração isso. Por exemplo, há países que apresentam o seu território como um território absolutamente seguro, não só do ponto de vista das garantias que são dadas aos movimentos de capital e aos movimentos das pessoas, mas também em termos de poder circular dentro do território, do mercado, portanto, livremente e com segurança. Temos aqui um outro problema, que é aquele ligado às forças que devem aplicar a lei, garantir a lei, vigiar o respeito pela lei. Muitos desses agentes são também eles próprios fatores de insegurança, porque ou pedem coisas para prestar serviço aos consumidores, aos clientes, aos cidadãos, ou porque realmente fazem pressão em cima das pessoas, às vezes sem se saber muito bem qual é o seu objetivo, a não ser fazer demonstração, e uma demonstração opressiva do seu próprio poder. De maneira que todos estes problemas, que encerram muitos subproblemas, constituem aquilo que hoje é o grande inferno, por exemplo, de grandes cidades, sobretudo em países como o nosso, e, por outro lado, é um desafio tão grande para a sociedade como para os poderes públicos. Então, debater estes temas, observar estes temas a fundo, é uma necessidade social urgente. Até para a questão do desenvolvimento económico. Obrigado, Jonuel Gonçalves. Os dados estão lançados, os desafios são mais que muitos e os problemas parecem estar também identificados. Como encontrar soluções e fazer o caminho correto naquilo que se espera em termos de segurança dos cidadãos e do país é o tema que temos então hoje, no sábado às 10h10. Logo depois da próxima música, os nossos números de telefone estarão à disposição dos ouvintes. Nós vamos repetir os números: 927 780 879
para telefonemas e também para mensagens do WhatsApp. E o outro número é o 941 580 457. Teremos as entrevistas, então, os telefonemas dos nossos ouvintes logo depois da música, e a partir das 11, Ângelo Veiga Tavares, o Ministro do Interior, é o convidado da Rádio Nacional de Angola neste sábado às 10h10. A polícia mata. O que é que o Ministro do Interior está a fazer? Quando é que vai terminar os assaltos à mão armada? Gostaria de saber por que os presos não contribuem com os trabalhos sociais. Todas as respostas, sábado, às 10h10. Ângelo da Veiga Tavares, o Ministro do Interior, fala à rádio sobre a nossa segurança. Sábado, às 10h10, a grande entrevista numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Tudo se acaba, olha o noticiário. Água se acaba a prece do vigário. E eu quero ser a mendiga suja e descabelada, dormindo na vertical. Entender como a vida de alguém se acaba antes do final. Prefiro Lou Reed no Velvet Underground. Gosto de Sylvia Plath, S. Eliot, Emily Dickinson, Lucinda, Adélia, Manuel de Barros ficam eternos por mim. Esqueço a crise da Argentina, quebrando o pau com a menina no sinal em castelhano. Eu furo os planos, eu furo o dedo, eu ando vendo, examinando, eu lanho o braço, aperto o passo, eu não sou louca. Tomei um tiro no vidro do meu carro. É a pobreza tirando o seu sarro. Foi meu dinheiro, foi meu livro caro. Que façam bom proveito da grana que roubaram, porque eu trabalho e outro dinheiro eu vou ganhar. Tomei um táxi, um motorista mexicano veio falando sobre o 11 de setembro. Havia um homem na calçada lendo o código da 20, ou lia o código da venda. E na parada havia um peruano cheio de badulaques, vendendo Nike, vendendo bike, Coca Light, canivete, aceita cheque pros breguetes. Notícias do Iraque na TV da lanchonete. Notícias populares voam pelos ares. E amanhã, meu nego, ninguém sabe se alguém recua ou se alguém invade, se alguém tem nome ou se alguém tem fome. Que façam bom proveito do pouco que restar. Se tanta gente vive só com o que dá pra aproveitar. Tudo se acaba, olha o noticiário. Ana Carolina em Notícias Populares no seu sábado às 10h10 na Rádio Nacional de Angola. Os nossos números de telefone estão à sua disposição, já aqui os dissemos, mas vamos recordar naturalmente para que os nossos ouvintes possam ligar. Tem o 927-780-879 para chamadas telefónicas e também para mensagens do WhatsApp, e tem o 941-580-457. As questões ligadas à segurança, ao nosso cotidiano, problemas de polícias e de ladrões e à criminalidade são temas que vamos abordar na grande entrevista de hoje. João Pedro, bom dia. Está a ligar-nos do Zaire? Certo, estou a ligar a partir do Zaire. Então diga, João Pedro. Sim, eu vejo isso tudo que aqui ali estão a abordar. Eu queria vos esclarecer devidamente, sem medo de errar. Eu sou mesmo agente da polícia, estou há 32 anos na polícia
Outra coisa que está a fazer isso, a polícia já não tem moral, como não fazem greve, a polícia não tem moral de fazer o trabalho concretamente como queria fazer, porque eu, com esses anos que eu tenho, sou agente de primeira classe. É esse filho desses chefes que entram, nem faz um ano, já são sargento. Qual é a moral que eu vou ter para combater, correr como delinquente para me matar amanhã? E os meus filhos ficam como? Essas coisas que estão a fazer é através de fruto de... A polícia às vezes já não tem coragem de fazer a guerra com os bandidos, porque já não tem moral. Os chefes de hoje já não sabem moralizar a tropa, só querem bem para eles, bem para os filhos deles. Eu estou aqui com esses anos, 32 anos, até hoje sou agente de primeira. E os outros entrou ontem, menos de um ano, menos de 6 anos, já é oficial. Como é que fica isso? Registada a sua questão, João Pedro, muito obrigado. O respeito que nos merece a nossa polícia e esse problema da progressão de carreiras que temos que enfrentar em diferentes setores da nossa sociedade. Não se esqueça também, João Pedro, se nos permite, que enquanto há uns que realmente podem estar melhores, há milhões de cidadãos como nós que precisamos muito que a nossa polícia esteja atenta e nos proteja. Enfim, os debates que vamos ter com certeza ao longo deste debate e deste programa, e que depois contamos com o Ministro Ângelo Veiga Tavares para dar resposta às questões. Pedro Tiago está a ligar-nos de Cabinda. Muito bom dia. Sim, bom dia. Faça favor de dizer, Pedro, seja bem-vindo ao Sábado às 10h10. Tá bom, obrigado. O que tenho a dizer praticamente, a nossa polícia, de que estamos na nova governação do João Lourenço, desculpa de dizer, estamos na nova governação do João Lourenço, realmente. Acho que... É João Lourenço, não é Jean Laurent. Não, esse é um termo, né? É um termo. Está bem, Pedro, está bem. Chama J-Lo, né? J-Lo, sim. Faça, diga. Então, as coisas praticamente estão a mudar, porque ninguém contava ou um dia um ministro poder falar, ou numa entidade da governação poder estar passar uma entrevista. Em termos de criminalidade, ok. A criminalidade em Angola está a ser cada vez mais reduzida, mas esses criminosos, até fogalmente eles chamam, porque quando cometem um crime, eles dizem, pá, na cadeia é a nossa casa, já estamos habituados, porque podem cometer crime, podemos entrar, porque na cadeia é praticamente a nossa casa. A única coisa que eu penso no seu ministro, deve dar uma autonomia nos comandantes provinciais que estão residentes em todas as províncias. Porque mesmo alguns subordinados também colaboram, recebem dinheiro nesses presos, depois soltam. E também esses presos amanhã depois cometem mais crime grave, que às vezes até deixam desejar mesmo. Por isso que certas populações preferem fazer as mãos, justiça com as mãos próprias, porque eles sabem, mesmo se não lhe meter na cadeia, mas já vamos lhe ver já na rua. Suponhamos que alguém mata uma pessoa, e esta pessoa às vezes vai lhe meter na cadeia, dia seguinte sai fora. Então, às vezes, em certos momentos, às vezes a população perde algum peso na nossa polícia por causa disso. Então, merecia uma ditadura nesses marginais. Com aquela mãe, quando sair na cadeia, fala, não, daqui já não volto mais. Então, esse é um apelo. Agora, esses presos que estão na cadeia deveriam praticamente... Sim, eu sei que a nossa polícia também, esses presos, algumas pessoas nem são já educados, alguns ofícios daquilo que estão a aprender realmente, que ele vem a ser inserido na sociedade. E agora, para poder terminar, também quero ressaltar em termos de imigração estrangeira, mesmo o ramo tem a ver com a nossa polícia. Olha, não são poucos angolanos que são criminosos, mas os estrangeiros colabora com os angolanos, porque são poucos angolanos que dão pista no estrangeiro para poder praticamente assaltar. Eu vou dar um exemplo aqui na província de Cabinda. Tinha um agente que veio interpelar um estrangeiro realmente. Mas o que aconteceu?
lhe meteu praticamente na gemão, aquela coisa para poder lhe levar realmente. Mas quando chegou pelo caminho, lhe deu dinheiro, os estrangeiros estão mais novamente entrados. Então, é uma situação que devemos acabar com essas situações, para poder terminar, é que eu deixar também um apelo. Em termos da aviação trânsito também, muitos agentes de regulador da aviação trânsito também, mesmo talvez o cidadão está todo documentado, tem todas as papeladas, mas eles façam passar praticamente inventar uma coisa que não está na lei. O que acontece? Para nós aprender, o motorista põe um dinheiro dentro da carta, está na sustenta, deu dinheiro, o motorista está aí também. Esta corrupção também deve praticamente acabar. Realmente, nós, a população, que devemos denunciar daquilo que está acontecendo. Então, muito obrigado. Essas são questões que quer dizer, quando um agente comete esse tipo de questões, sai fora da corporação. Aliás, devemos sempre, novo modelo de concurso público, a polícia se realizar dessa vez, quer que tirar aquelas pessoas que já são das Forças Armadas, nem aquele que nunca exerceu um cargo de militarismo, nunca está dentro de casa, papai está lhe chamando para meu filho, entra aí, não, esse também quer que acabar. E são as polícias também que estão a poder contaminar o outro órgão também de outra cooperação. Muito obrigado. Obrigado nós, Pedro Tiago. Não quisemos interrompê-lo e não gostamos muito de fazer isso com os nossos ouvintes, mas agradecemos que não se esqueçam dos outros. O Pedro Tiago ligava-nos de cabine e levantou aqui algumas questões interessantes, a questão da corrupção, da gasosa e, enfim, nós também temos aquele recado do sal na gasosa que é preciso pôr e que isso dependerá dos cidadãos, a questão da justiça por mãos próprias, a questão do concurso público, temas que reservamos então para depois, no espaço de entrevista com Ângelo Veiga Tavares, podermos colocar. A seguir vamos à Gabela. Francisco Caetano, bom dia. Bom dia. Não é Francisco Caetano, Batista Adelino Caetano. Batista, peço desculpa. Então diga, Batista. Eu vou endereçar uma pergunta à Sua Excelência, Senhor Ministro do Interior. A questão é o seguinte: fala-se da corrupção. E nós vimos que a corrupção, mesmo não a polícia ter feito, outros ramos também são corruptos, aceita mais a polícia e, sobretudo, os agentes reguladores de trânsito, que lidam todos os dias com a população. Não no ponto de vista para falarmos dos colegas da investigação criminal. Nós vimos tantas greves que se realizam cá no nosso país simultaneamente pela educação, a saúde e outros ramos da função pública. O órgão do Ministério do Interior, inclusive o Comando Geral da Polícia Nacional, esse órgão não estava vocacionado para fazer greve. O que o ministro já pensou, o que é que está a pensar para que não surja greve no Ministério do Interior, que a greve do Ministério do Interior é golpe, e nós não queremos que isso aconteça até aí. O que o Ministério já pensou fazer nisso? Primeiro, muitos agentes... Batista, não se esqueça que temos outros ouvintes, está bem? E hoje a Gabela ainda por cima está na Berlinda, já temos o Oliveira Alfredo à espera. Se tiver colocado a questão essencial, nós pedíamos aos ouvintes para deixarem realmente tempo para outros ouvintes entrarem também. Ok. Está colocada a sua questão. Obrigado. No fundo é a questão da dignidade da polícia, da progressão de carreira, da necessidade de melhores salários, enfim, são questões que, relacionadas com a polícia, obviamente que nos preocupam, têm a ver com a nossa segurança, mas são questões também que acontecem em todos os setores da nossa sociedade. Nós tivemos aqui a Ministra da Saúde, que dizia que no Ministério da Saúde há funcionários que já tiraram o curso superior e que ainda estão classificados e a ter salários equivalentes aos de maqueiros. Mas é muito bem levantada a sua questão, sobretudo porque esse é o tema de hoje. Também na Gabela. Agradecemos muito Batista Caetano, agora é o Oliveira Alfredo, que também está na Gabela. Bom dia. Sim, bom dia, caro jornalista, bom dia ao convidado, nosso Ministro do Interior. A minha questão é a seguinte: gostaria de saber do Ministério do Interior se não constitui uma preocupação para o pelouro que dirige a colocação de 2 agentes permanentes em certas esquadras móveis.
É frequente até apelidarmos os agentes, porque ficam todo o tempo aí inseguros, porque não conseguem fazer nada, apenas servem como agentes para informar. E quando a gente precisa, na realidade, é segurança, porque se andarmos dentro do país mesmo, não falo só da Gabela, próprio Luanda também, nas madrugadas, das 2 horas da madrugada até 5 horas, não se vê nenhum agente da polícia. Pode sair daquelas áreas do Queiro até o 1º de maio, para encontrar o único polícia no 1º de maio. Então, gostaria de saber se não constitui preocupação o reforço das esquadras colocadas em certos bairros. Era apenas isso. Muito obrigado. Vou dar prioridade a outros ouvintes. Muito obrigada a nós, Alfredo, tanto pela questão colocada como pela sua rapidez em dar espaço a outros ouvintes que já temos em linha, ao menos assim que está no controle técnico, como se costumava dizer há muitos anos atrás, na pilotagem deste programa. Manuel Fortunato, muito bom dia. Está a falar-nos da Quilenda, não é? Evidentemente. Faça favor de dizer. Sim. O despedimento de muitos funcionários também, isso causa também a delinquência, porque devia haver todos aqueles que foram expulsos num determinado setor, deve ter um serviço mais ou menos limitado, em que não tem o seu salário, não daquele salário anterior que ele tinha, um salário um pouco superior em relação, tem que ter pelo menos ganhava 50 mil, então tem que haver tem que exercer uma atividade em que este elemento deve ganhar pelo menos 20 mil kwanzas ou 15 mil kwanzas. Porque os que estão a ser expulsos nas Forças Armadas, na polícia e em outros setores, é que fazem delinquência, enquanto aqueles que têm, os generais, às vezes os comandantes, podem ser expulsos, mas têm um ramo, normalmente, só lhe tira de um setor para lhe colocar no outro setor. Essa é uma parte que, para aqueles mais, os que têm uma camada inferior, eles sejam expulsos totalmente. Isso é que faz com que eles criam também a delinquência, porque onde às vezes já tem 30 anos ou 25 anos naquele setor e nunca mais conseguiu trabalhar no campo e foi expulso, então esses fazem delinquência. E gostaria que o governo analisasse uma outra via para resolver o problema de limitar essa delinquência nesses que sejam expulsos. Esta foi a minha questão. Bom dia, Quilenda. Obrigado, Manuel Fortunato. Todos os países onde cresce o índice de pobreza e as dificuldades são países onde aumenta a delinquência. Os motivos são múltiplos e, naturalmente, contaremos então com Ângelo Veiga Tavares a partir das 11 para a grande entrevista e para nos apontar, se não soluções imediatas, os caminhos para a solução. André Joana, bom dia. Sabemos que está a falar-nos de Luanda e Luanda será, sem dúvida, o maior problema em termos de delinquência. Cidade grande, capital, densidade populacional. Faça favor de dizer. Sim, em princípio eu até venho aqui com uma intervenção, mesmo a falar um pouco do Zaire, que é lá onde eu tenho estado mais. A primeira questão é o seguinte, ao Ministro do Interior, acerca da corporação que dirige, eu gostaria de falar de algumas situações que nós temos verificado. Sobretudo eu quero falar mesmo do Zaire, onde eu exerço uma atividade laboral no Soio. Então, há bem pouco tempo houve situação no Comando Municipal do Soio, onde havia presos que fugiram. Nós temos acompanhado, eu gosto muito de acompanhar o Noticiário das 13, e mesmo tempos atrás, aqui em Luanda, no Ojenda, houve uma situação idêntica, mas em princípio tinha acontecido ainda no Soio. E havia esse comandante, o comandante Quinito, já falecido, morreu por situações mesmo iguais dessas. E mesmo há bem pouco tempo, percebemos que a morte dele é quase causado. E gostaria esse apelo que se
averiguasse, quer dizer, se trabalhasse no sentido, nós sentimos, era uma boa pessoa. E ele antes esteve a exercer funções em muitas partes da província do Zaire, tanto no Coimba e mesmo em Bazacongo. Mas, bom da verdade, ele, os presos que tinham fugido, não tinha sido ele o grande culpado. Mas quando ele depois tinham-lhe suspendido o trabalho em Bazacongo, chamaram alguma coisa parecida. E mesmo recentemente, por exemplo, que diz respeito à governação lá no Zaire, enfim, quando se falou-se de uma situação contra o governador, o senhor governador, mas eu acho que também são essas situações todas. Nós angolanos, ou a sociedade angolana, às vezes também está com um problema assim, ou digamos assim, defeituoso, não é bem assim, mas um pouco adoentado. Porque há coisas que às vezes muitos manifestantes fazem, não condiz nada ao respeito, mesmo na questão do salário. Por exemplo, eu trabalho nos petróleos. Nessa altura faço trabalhos no projeto Angola em Dia. André Joana, não se esqueça dos outros ouvintes. Está bem, Obrigada. Mas a questão de greves aqui em Angola, isso não tem nada muito. Porque nós todos os funcionários estão a ganhar mal. Porque o país a mudar. E eu até tenho que elogiar da governação do atual presidente, a nova governação. Tem que elogiar, mas é bom que nós angolanos tenhamos um pouco de calma, verificarmos bem onde é que temos os graves erros e nós todos queremos mais ou sentimos que é menos, mas mesmo no Ministério dos Petróleos também estão a ganhar menos, salvo algumas empresas patronal, como patrão. E é mais ou menos isso a minha contribuição. Portanto, a necessidade de compreendermos a corporação policial como um grupo de trabalho que também tem os seus problemas. É verdade que precisamos de uma melhor polícia, cada vez mais próxima do cidadão, mas precisamos dessa polícia e do trabalho que ela desenvolve. Os temas serão naturalmente desenvolvidos quando tivermos em antena Ângelo Veiga Tavares. Aqui na Rádio Nacional de Angola temos agora o João Costa, que nos liga a partir de Luanda. Bom dia, João. Bom dia, Paula. Bom dia, os ouvintes da Rádio Nacional. Tenho duas questões que serão dirigidas ao Sua Excelência, ao Ministro do Interior. A primeira, eu gostava de saber qual é o critério que o Ministério do Interior usa para licenciar as empresas de segurança, porque eu vejo que as empresas de segurança usam armamento de guerra. Não seria bom o Ministério do Interior arranjar um mecanismo de prover o armamento para as empresas de segurança, tendo em conta que elas cooperam com o Ministério do Interior, baixar o nível de calibragem do armamento que tem as empresas de segurança? Porque elas não podem usar AKM-47, porque isso é armamento pura e exclusivamente para os órgãos de defesa e segurança. Olha os outros ouvintes, João Costa. Bom, a segunda questão é sobre o controle da imigração. Eu estou a ficar muito preocupado, sem ser xenófobo, porque não sou, as questões da migração dos outros povos extremamente radical, porque eu vejo proliferação agora de pessoas que podem, no longo prazo, perigar o risco à segurança do Estado em Angola. Estou a falar dos extremistas islâmicos, essas pessoas que andam vestidas, encapuzadas de roupa preta. Qual é o mecanismo de controle que o Ministério do Interior tem sobre essas pessoas? Muito obrigado e bom dia. Obrigado nós, João Costa. São muitas questões. Essa questão das fronteiras, não só a questão religiosa, mas a questão do controle fronteiriço é uma questão que naturalmente preocupa a todos também. Não só para quem vem de fora, como do movimento da delinquência dentro do próprio país. Nós, para o sábado às 10h10 desta semana, contactámos e contámos com a colaboração de todos os colegas das nossas rádios espalhadas pelo país e essa é uma questão colocada com muita frequência e vamos naturalmente levantá-la também. Joaquim Venâncio, a partir de Benguela, bom dia. Muito bom dia, sim. Faça favor de dizer, Venâncio. Sim, primeiro felicitar o senhor ministro, que é o alto funcionário, e a ti também. Muito obrigada. Ok, e é o seguinte, a polícia tem feito um trabalho muito grande e de risco para a defesa das populações. E por outra, tem havido alguns que têm sujado os outros, praticando as ações negativas. Por exemplo, de oprimir aqueles que têm a vida privada, por exemplo, os zongueiros, e às vezes os polícias tiram o dinheiro das pessoas e levam para as suas casas para
beneficiar as suas mesas. Alô? Sim, nós estamos a ouvi-lo. Sim, ok. E não se esqueça do nosso tempo, tá bem? Ok, sim, ok. Muitas vezes os altos funcionários sabem disso e não dizem nada. E é muito complicado. Queria só saber se está no direito deles de prejudicar aqueles que não têm a vida bem definida e nada têm. Obrigado. Muito obrigado, Joaquim Venâncio. Bom, que não está no direito deles, acho que é uma coisa que todos nós sabemos. Como combater essas más ações é que é o trabalho que temos que levar a cabo e que temos que saber como é que vai ser levado a cabo. Já só faltam 5 minutos para as 11. A sintonia é da Rádio Nacional de Angola. Você está com o programa sábado às 10h10. Às 11 horas começamos a nossa entrevista. Fechamos aqui o espaço de telefonemas. A polícia mata. O que é que o ministro do interior está a fazer? Quando é que vai terminar os assaltos à mão armada? Gostaria de saber por que os presos não contribuem com os trabalhos sociais. Todas as respostas sábado às 10h10. Ângelo da Veiga Tavares, o ministro do interior, fala à rádio sobre a nossa segurança. Sábado às 10h10, a grande entrevista numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Medonho sentimento no coração. Passei no São Paulo primeiro. Acordei de um sonho de emoção. Pensei ir ao Roque Santeiro. Medonho sentimento no coração. Passei no São Paulo primeiro. De repente assustei. Estava na capanga meu irmão. Com homens do alheio na calanga. Eu e o Chip acabamos no chão. Por um telefone até mata-se um homem. Tenha cuidado, porque ladrão não tem outro nome. Ali no São Paulo de Assunção. Quando for ao mercado, eu te juro de coração, tenha cuidado ali no São Paulo de Assunção. Quando for ao mercado, eu te juro de coração, tenha cuidado ali no São Paulo de Assunção. Quando for ao mercado, eu te juro de coração, tenha cuidado ali no São Paulo de Assunção. De repente assustei, estava na capanga meu irmão, com homens do alheio na calanga. Eu e o Chip acabamos no chão. Por um telefone até mata-se um homem. Tenha cuidado, porque ladrão não tem outro nome. Por um telefone até mata-se um homem. Tenha cuidado, porque ladrão não tem outro nome.
O sábado às 10h10 chegou às 11 e temos em estúdio, conforme prometido, Ângelo Veiga Tavares, o Ministro do Interior. Sr. Ministro, a primeira das grandes questões será naturalmente ligada ao vídeo que deu que falar, que nos vai levar também à conversa sobre as redes sociais, sobre a morte de um delinquente. Estamos a evitar intencionalmente a palavra assassinato, mas chegou a ser colocada. Temos logo no nosso spot um cidadão que vem com essa referência à polícia mata. Como é que está o processo de investigação? Bem, como é de vosso conhecimento, houve 2 pronunciamentos a esse respeito. O primeiro do Ministério do Interior, que ordenou o SIC no sentido de realizar o inquérito preliminar, e o segundo, o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República, que é o órgão que está a dirigir esse processo, até por uma questão de alguma isenção, já que o funcionário do Ministério do Interior, no caso particular do SIC, talvez não fosse curial o processo de ocorrer no SIC como tal. Portanto, está a ocorrer um processo crime, embora o caso tenha sido cometido num período de alta tensão, porque era no momento de uma operação contra esses marginais. Nós reiteramos aquilo que expressamos no nosso comunicado. Portanto, nós não podemos aceitar esse excesso em termos de proporcionalidade que foi cometido pelo nosso agente. De todo modo, dizer que a polícia mata, é preciso compreender que em situações operacionais em que alguns meliantes que procuram fazer do crime a sua profissão, atiram também contra a polícia. E nesse caso, às vezes morrem os marginais, mas também morrem também polícias. Só para ilustrar, de 2013 até o primeiro trimestre de 2018, nós perdemos, por ação de marginais, 103 polícias, 71 desses em enfrentamentos. Portanto, todo aquele que quiser continuar a fazer a vida recorrendo ao crime, recorrendo a armas de fogo, tentando confrontar a polícia, corre esse risco de perder a vida. Portanto, tem estado a acontecer algumas vezes e nós vamos fazer tudo para que, em caso de confronto, se tiver que morrer alguém, não seja o polícia. Uma coisa é certa, apesar de até institucionalmente se ter manifestado a questão de se considerar um excesso, a forma como ocorreu aquela morte, o certo é que a sociedade se dividiu e chegámos até a ter pessoas a pedir a pena de morte. O que é que acha que se deve? Nós estamos realmente com uma sociedade muito mais violenta, as pessoas estão cansadas? Bem, o angolano não é tendencialmente criminoso e gosta de viver em tranquilidade. E surgem esses marginais que, regra geral, nessas ações mais violentas, estão sempre com drogas consumidas. Quando não é álcool, intensamente, outro tipo de drogas. Por estarem em situação de drogados, regra geral, são bastante violentos. E isso tem causado essa repulsa e algum cansaço por parte das pessoas, e certamente encontraram alguma solidariedade que, no nosso entender, não parece ser correta, porque, quer constitucionalmente e quer pela nossa cultura e tradição, nós devemos sempre preservar o bem-vindo. Sr. Ministro, coincidentemente, esta entrevista, este sábado às 10h10, assenta no dia do Ministério do Interior. Nós gostaríamos de lhe pedir para começar, e temos feito isso, com um balanço daquilo que é a história do trabalho do Ministério do Interior no nosso pós-independência. Teria fases também? Teríamos fases para marcar? Temos dados estatísticos? Temos números? Como é que, historicamente, se fosse possível fazermos um resumo, como é que o faríamos? Bem, o Ministério do Interior surge com a aglutinação de várias estruturas que encontravam-se dispersas. Alguma na Polícia, na Procuradoria-Geral da República, outros no Ministério da Defesa, etc., etc. E criaram-se vários órgãos que deram origem primeiro à Secretaria de Estado da Ordem Interna, que depois evoluiu para o Ministério do Interior, que em determinada etapa também aglutinou o Serviço de Inteligência, mas que depois voltou a separar, criando o Ministério do Interior e o Ministério da Segurança do Estado.
A história do Ministério do Interior está intrinsecamente ligada à história do nosso país como tal. Ou seja, encontramos no Ministério do Interior efetivos que desempenhavam não só a função de manter a segurança pública, mas também, lado a lado com as Forças Armadas, manter a integridade territorial. E até que chegamos a 2002, que podemos considerar um período como um marco em que os órgãos do Ministério do Interior começaram a assumir exclusivamente a sua tarefa tradicional, que é de manutenção da ordem e da segurança pública. Daí para cá, vamos fazendo alguns esforços, fomos dando alguns passos no sentido de evoluirmos gradualmente, quer em termos de recursos humanos, quer em termos técnicos, mas depois surgiu a crise que fez com que grande parte dos passos que nós estávamos a dar parassem. Por exemplo, nós presentemente temos mais de 40 infraestruturas por concluir, policiais, prisionais, de bombeiros, do serviço de migração, etc., que estão paralisadas devido à crise que nós estamos a atravessar e que certamente iriam corresponder à melhoria das expectativas e principalmente a nível do sistema penitenciário, mas mais um pouco à frente iremos desenvolver um pouco mais isso. Os rácios ideais internacionalmente definem que deve haver um polícia para cada 100 habitantes. Como é que nós estamos? Estes rácios hoje não se configuram como sendo estanques, porque foram surgindo novas tecnologias. Portanto, se anteriormente se exigia um polícia para 250 habitantes, hoje vai ser exigindo mais um polícia para 100, hoje não é tão relevante o número como tal, desde que sejam compensadas com estruturas de natureza técnica. E é isso que Angola está a procurar fazer. Nós hoje temos um rácio bastante, digamos, contrastado com as normas internacionais. Nós temos um polícia para mais de 1.300 habitantes. Mas estamos a procurar dar um passo tecnológico maior e, como é do conhecimento, nós estamos a criar os Centros Integrados de Segurança Pública, que irão estar em todo o país. Estamos a trabalhar na legislação competente para regular o sistema de videovigilância e teremos, digamos assim, principalmente as grandes cidades camarizadas, controladas e requererão certamente um número inferior. Em termos de dados estatísticos, há pouco fez-nos um esboço daquilo que seria a história do Ministério do Interior e a história da criminalidade em números. A tendência é crescer. Certamente. Cresceu razoavelmente a criminalidade, principalmente em Luanda. A abordagem da criminalidade tem que ser feita colocando o país e particularizando Luanda. De uma forma geral, o país, à exceção de Luanda, é tranquilo. Portanto, nós temos, a nível das distintas províncias do país, não chegamos a ter, salvo raras exceções, algumas províncias têm uma média de um ponto qualquer coisa de crimes por município. E já na província de Luanda nós temos 5,4 crimes por município. A nível da província... Por dia? Sim, por dia. Portanto, 5,4 por município. Luanda, se tivermos como referência o primeiro trimestre de 2018, Luanda teve uma média de 149 crimes. Ou seja, Luanda registrou cerca de 35% dos crimes que foram registrados em todo o país. Portanto, quando tivermos a analisar a criminalidade, devemos analisar Luanda como particular. Eu tenho dito que Luanda que é a nossa verdadeira guerra. E, por um lado. Por outro lado, também devemos analisar o agente do crime como tal. Porque, tendencialmente, a grande preocupação cinge-se apenas nos marginais, nos crimes cometidos por marginais. Mas em alguns dos crimes mais violentos são cometidos por pessoas próximas das vítimas. E podemos dar aqui algumas cifras, algumas estatísticas. 62% dos homicídios voluntários do primeiro trimestre foram cometidas por pessoas próximas das vítimas. 86%, cerca de 87% das ofensas corporais, algumas delas graves, foram cometidas por pessoas próximas das vítimas. Inclui-se a violência doméstica?
das violações foram cometidas por pessoas próximas das vítimas. Ou seja, se por um lado há toda a necessidade de, com recurso às políticas de segurança pública para dar resposta aos crimes cometidos por marginais, devemos também repensar um pouco mais a nossa sociedade, que começa a dar sinais claros de alguma desestruturação da família, de algum estado psicológico que requer uma abordagem mais profunda, porque quando se fala da criminalidade nós cingimos muito nas consequências, esquecemos de abordar as causas da criminalidade. E é aí que, em termos de prioridade do Executivo, está centrada a ação do atual governo. Na perspectiva de melhorarmos as estruturas das cidades, fundamentalmente, a iluminação, criar-se postos de trabalho. Portanto, toda essa série de questões, se não forem ultrapassadas, tendencialmente podemos registrar a subida dos crimes. Nós, uma nota que nos pareceu interessante, quando preparávamos esta entrevista, tanto o Pedro Manuel, que faz parte desta equipa, como o Dário de Castro, foram muito insistentes na questão: é preciso responsabilizar também o cidadão. E achámos curioso, porque em termos de equipa discutimos sempre muito e muito exaustivamente as entrevistas. É uma corrente nova esta preocupação em que o cidadão também deve ser educado. Sim senhora, se o cidadão está com um copo a mais, tem mesmo que ir preso e tem mesmo que... E até que ponto é que a educação e a comunicação estratégica pode contribuir para esse efeito de prevenção de que falou agora? Porque é interessante que as pessoas comecem a colocar as coisas noutro ângulo. É preciso sim ir apresentar queixa mesmo que demore. Parece-lhe que está a mudar o comportamento da sociedade, paradoxalmente. Sobe a criminalidade, mas também há uma maior consciência dessa necessidade de bons comportamentos de cidadania? Há, principalmente na zona, digamos, e continuando a ter Luanda como exemplo, na zona menos urbana da cidade, há uma interação mais profunda entre a polícia e os cidadãos. Nós tivemos a oportunidade de, em reunião com o governo da província de Luanda, procurarmos dar o primeiro passo na perspectiva de, no quadro da legislação em vigor, começamos a trabalhar para a criação dos serviços de vigilância comunitária que estão previstos na legislação que regula as comissões de bairro. E é fundamental que o cidadão participe na sua própria segurança, porque o cidadão tem que saber o que é que se passa no seu bairro, quem são as pessoas que frequentam o seu bairro, ter coragem de denunciar aqueles cidadãos que têm uma conduta menos adequada. Muitas das vezes são os próprios pais a proteger os seus filhos que são marginais, principalmente pelo próprio coração, as mães. Há de reparar que quando há alguma reclamação em relação a algum excesso cometido aqui ou acolá pela polícia, regra geral, são as mães as primeiras reclamantes, mas nunca têm a coragem de chegar e pedir alguma ajuda, alguma colaboração. Então, depois desse trabalho que nós fizemos a nível do governo da província, e em várias províncias do país, estamos a disseminar a nível dos municípios, estamos a trabalhar com o Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado, no sentido de regulamentar, então, esses diplomas na perspectiva de o cidadão ser um verdadeiro partícipe na sua própria segurança. Em algumas áreas já há alguma organização em relação a isso. A questão da formação de autarquias e da descentralização, mesmo sendo que as grandes, portanto, que institucionalmente há coisas que obviamente se mantêm no governo central, levará necessariamente a uma descentralização que envolve o cidadão. Certamente, porque a própria legislação prevê a criação da chamada Polícia Municipal e a polícia que já existe, a Polícia de Ordem Pública. Com a criação, e o MAT está a trabalhar também nisso, com a criação da Polícia Municipal, que irá assumir algumas questões ligadas fundamentalmente a algumas contravenções, etc, etc. Eu diria que seria uma forma mais organizada e melhor estruturada do que hoje existe em termos de fiscalização a nível dos governos das províncias e dos municípios. E haverá então essa conjugação entre a chamada Polícia Municipal, ou outro nome que poderá surgir, e a Polícia de Ordem Pública,
haverá sim aí alguma interação nessa perspectiva. Bom, aqui no sábado às 10h10 nós costumamos dizer que a conversa é o fungo vai conforme o molho, e nós tínhamos preparado uma série de questões para lhe colocar, mas fomos-nos entrosando realmente na conversa. O Governo criou já em abril uma direção de crimes de corrupção ligado ao SIC, nós na altura aliás abordámos essa questão. Há dias a PGR anunciou também a criação de um gabinete para a recepção de denúncias de várias índole ligadas sobretudo à corrupção. Como é que estas duas áreas, a PGR e a SIC, vão cooperar para esse fim comum? Mas, sobretudo, como é que vão dar realmente ao cidadão a garantia do anonimato? Já se calhar o problema que se coloca é a falta de cultura de denúncia e de algum sentimento de receio por parte dos cidadãos. Mas há de reparar que a polícia divulgou algum tempo atrás alguns números para denúncias anónimas. Portanto, tem um programa de denúncias anónimas. E muitos dos casos que são esclarecidos graças a algumas dessas denúncias anónimas em que a identidade do cidadão é salvaguardada. Portanto, essa questão não se deve colocar. Devemos, se calhar, ser um pouco mais incisivos do ponto de vista comunicacional, do ponto de vista de educação, do ponto de vista de garantir ao cidadão de que a sua denúncia será salvaguardada. Em relação às áreas de corrupção no SIC e na Procuradoria-Geral da República, deve ser assim, até porque algumas entidades, o SIC não é competente para dar tratamento aos seus processos. E essas entidades que gozam de alguma imunidade, sempre que no quadro de algum processo sejam invocadas, nós, obrigatoriamente, por cumprimento da lei, somos obrigados a remeter o processo para a Procuradoria-Geral da República e no DNIAP, que é a área competente, dar tratamento então desse processo, sem prejuízo, claro, da condução do processo que é feito a nível do SIC pelo magistrado do Ministério Público. No fundo, o Ministério Público conduz a instrução processual também no próprio SIC como tal. Portanto, e há, inclusive, junto do DNIAP, alguns quadros de serviço de investigação criminal. Mas a nossa colaboração é boa, sempre foi boa. Quer com o atual procurador, como o anterior, sempre houve uma boa coordenação de trabalho. E qual é que tem sido o papel do representante da Interpol em Angola? Sobretudo também nesta fase, né, que continuamos a falar de corrupção, está prestes a acontecer o processo do repatriamento de capitais, aguarda-se a publicação da lei e a sua execução, há a questão dos crimes transnacionais e dos crimes que se internacionalizam, portanto, de criminosos nossos que agem fora ou da entrada de criminosos para o nosso país. Como é que se estabelece a relação com a Interpol nestes casos? Bem, existe um mecanismo célere que a Interpol utiliza e para o qual a Angola está vinculada, que faz com que haja uma comunicação rápida a nível dos distintos gabinetes da Interpol, espalhados pelos distintos países do mundo. A Interpol tem um sistema que é designado 124-7 Interpol, em que estão registados todos aqueles cidadãos que são procurados pela Justiça Internacional. Quando há também a necessidade de alguma informação, solicitação de informação ou prestação de informação, os distintos gabinetes da Interpol, entre si ou recorrendo à sede em Lyon, vão procurando passar ou receber as informações necessárias. E o nosso gabinete funciona também dessa forma. Aliás, muito recentemente tiveram a oportunidade de acompanhar uma operação que foi desencadeada aqui no porto de Luanda, que resultou de uma informação que nos foi prestada por uma das nossas congêneres da Interpol. Das drogas? Exatamente. O que é feito desse processo, Sr. Ministro? A droga está aí, está bem guardadinha, sem qualquer problema. Nesse momento nós estamos a fazer algumas diligências a nível do Brasil e de Marrocos. Deslocaram-se, ou deslocar-se-ão, não sei se já deslocaram, mas pelo menos já estavam autorizados a deslocar-se ao Brasil e a Marrocos, especialista da área de drogas do Serviço de Investigação Criminal, para, com os seus homólogos, aprofundar essa investigação que, portanto, é uma rede bastante ampla e certamente compreenderão que algumas das questões
pelo caráter reservado do resultado da investigação, não vêm a público. Nós falamos de drogas, já é a terceira vez que usamos essa palavra nesta entrevista. No que diz respeito ao consumo, nós temos um crescimento muito grande de consumo de drogas, nomeadamente pesadas. As drogas pesadas em Angola ainda o consumo não é muito grande, mas certamente qualquer Estado preocupa-se, por mínimo que seja o consumo. Angola é utilizado também como rota de droga. Devo dizer que praticamente quase todos os dias no aeroporto internacional de Luanda têm sido apreendidos indivíduos transportando drogas, principalmente com alguma proveniência do Brasil. Foram mudando algumas rotas, hoje já utilizam outras rotas. Na semana passada foi detido um indivíduo que vinha do Brasil, mas já utilizou via Lisboa. Também alguns cidadãos sul-africanos procuram utilizar o nosso território em trânsito para o seu país. O consumo não é alto, mas para nós consideramos sempre preocupante, por mínimo que seja. Temos estado a trabalhar, vamos procurar chegar àqueles que mais nos interessam, os barões. Essa é a nossa tarefa nesse momento. E estamos atrás deles? É porque agora, quando nos disse isso, quase que nos remetíamos, nós, comuns cidadãos, para os filmes, né, em que se guarda segredo, em que há infiltrados nas redes. Nós temos processos semelhantes, trabalhamos com processos semelhantes? Trabalhar no esclarecimento dos casos de tráfico de droga, principalmente droga pesada, é um trabalho de paciência, é um trabalho que requer bastante especialidade, e nós somos uma polícia como outra qualquer. Trabalhamos da mesma forma. Nós colocamos também, para preparar esta entrevista, às nossas emissoras provinciais, às várias estações que temos pelo país, a abertura de nos dizerem que perguntas colocariam. Na verdade, houve muita convergência, mas há algumas que nós podemos resumir, nomeadamente no que diz respeito às diferentes questões de fronteiras, não é? Sobretudo das fronteiras terrestres. A questão dos diamantes em algumas regiões, a questão dos automóveis e do tráfico de automóveis noutras, a questão do combustível. Alguns colegas falaram-nos também da questão do gado, da questão de refugiados. Nós temos homens suficientes e meios necessários para a extensão de fronteiras e para a realidade cultural que um país como o nosso tem? Claro que não temos. A nossa fronteira é demasiado extensa. Eu diria, em alguns locais bastante atípica, digamos assim, com relevos e outras situações naturais de bastante dificuldade. Em alguns locais a separação é apenas a parte fluvial, e não é fácil o controle das nossas fronteiras. É uma das áreas, eu devo dizer que no primeiro encontro que eu tive com o presidente João Lourenço, a primeira coisa que me disse foi que nós teremos que investir bastante para melhorarmos o controle das nossas fronteiras, sem o qual, certamente, todas essas questões que colocou, do contrabando, da imigração ilegal, que é uma luta constante, não terá o sucesso que nós... Alguma fronteira que considere mais delicada que outra, mais trabalhosa que outra, por algum motivo particular? Certamente a fronteira com a República Democrática do Congo. Pela extensão, pela natureza dos próprios cidadãos da RDC, é a fronteira que mais nos preocupa. Assunto que nos leva também à questão da imigração ilegal. São fronteiras permeáveis, são laços familiares e laços culturais dos dois lados, e na questão da imigração ilegal nem é só uma questão de fronteiras terrestres, não é? Um país que chega à paz, um país que abre fronteiras. Como é que nós estamos em termos de capacidade de controle da imigração ilegal? Essa pergunta está estreitamente ligada com a anterior. Como disse, nós temos ainda algumas dificuldades, vamos procurando melhorar aqui e ali. Mas há números? Temos números? Temos alguns números. Nós temos estado a realizar algumas operações, quer aqui em Luanda, quer nas províncias. Na zona das Lundas, e particularmente na Lunda Norte, tem sido uma constante. Só para ter uma ideia, o ano passado, de setembro a dezembro, janeiro deste ano, nós repatriamos mais de 60 mil
cidadãos da RDC. E outros tantos milhares, com um número mais ou menos igual, saiu voluntariamente. Portanto, que eram cidadãos que estavam em zonas de garimpo e que, como essas zonas depois acabaram por merecer algum controle, acabaram por abandonar voluntariamente o nosso país. Presentemente, temos a situação dos refugiados também que colocou, que estavam numa cifra de cerca de 30 mil, mas alguns foram regressando. Hoje nós temos aproximadamente 20 mil refugiados resultantes do conflito que se gerou na República Democrática do Congo. Na questão da imigração, nós iríamos um pouco à questão do controle fronteiriço. Durante algum tempo colocava-se a possibilidade dos serviços de imigração estrangeiros terem, nos nossos serviços diplomáticos, um pouco por todo o mundo, nomeadamente os consulares, terem efetivos seus que pudessem tratar dos vistos no exterior. Como é que está neste momento esse ponto da situação em relação aos vistos? Essa questão dos adidos de imigração, chamemos-lhe assim, oficiais de imigração, é um tema que está a ser tratado entre o Ministério do Interior e o Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores, como é de conhecimento público, está a fazer alguma reestruturação a nível das missões diplomáticas e consulares. Nós estamos a aguardar que essa reestruturação seja feita e iremos ter, certamente, quando o time assim o determinar, oficiais de ligação do Serviço de Migração nos distintos consulados e missões diplomáticas em função do interesse e do movimento que se coloca. De todo modo, paralelamente a isso, e é de domínio público também, nós temos estado a criar algumas facilidades em termos de obtenção de vistos para algumas nacionalidades. Portanto, estamos a começar gradualmente. Portanto, para alguns países nós isentamos e para outros nós criamos o que nós chamamos facilitação de vistos. Portanto, quer a nível do continente africano, mas também como para outros países. Por exemplo, a nível de facilitação, nós temos o Lesoto, Madagascar, Malawi, São Tomé, Marrocos, Suazilândia, Argélia, em África. Facilitação é um processo em que o cidadão rapidamente, com o recurso ao portal do Serviço de Migração, faz a sua inscrição, é dado uma autorização prévia e que não é num período não superior a 72 horas e chega aqui no nosso aeroporto e há um balcão específico para dar tratamento dessa questão e obtém aqui o visto e entra normalmente. Portanto, vários países, os países da União Europeia, todos eles, e outros tantos, como a Noruega, a nível do continente americano, Estados Unidos, Cuba, Chile, Brasil, Argentina, na Ásia, a China, a Índia, Israel, ou seja, está facilitado a entrada em Angola a vários países. É recente e ainda não tem o domínio, nós estamos a trabalhar, fazíamos essa abordagem com o Ministro das Relações Exteriores e vamos procurar divulgar um pouco mais, mas já há mais facilidade na entrada, quer para turistas, quer para homens de negócio. Nós gostaríamos de falar um pouco também sobre os principais desafios da polícia económica. Normalmente os temas que caem na imprensa são a questão da perseguição às zungueiras, as questões... haverá seguramente outro tipo de processos, outro tipo de problemas e outro tipo de crimes, nomeadamente os que se referem aos montantes de dinheiros que são movimentados pela Igreja e que muito pouco, pelas igrejas, e que muito poucas vezes são referidos. Quais são realmente os maiores desafios da nossa polícia económica? Polícia económica como tal nós já não temos. Como sabe, o SIC resulta da fusão da ex-Direção Nacional de Investigação Criminal e da ex-Direção Nacional de Inspeção e Investigação das Atividades Económicas. E o SIC tem algumas áreas que cuidam de crimes de natureza económico-financeira e também crimes ligados à saúde. Portanto, e essas duas estruturas trabalham de forma normal e sempre quando há crimes dessa natureza têm merecido por parte desta área o devido tratamento. Certamente colocou-me um bocado a questão das autarquias, essas questões ligadas a algumas
digamos assim, contravenções, algumas irregularidades de natureza administrativa, quem irá cuidar será então essa Polícia Municipal. E tradicionalmente a polícia propriamente dita, quer a Polícia de Ordem Pública ou como a Polícia de Investigação Criminal, irão cuidar de questões bem mais relevantes, digamos assim. E quais são as nossas questões relevantes? Acabamos por esquivar aqui um bocadinho a questão dos montantes. Colocou a questão da corrupção há bocado. Essa é uma matéria que tem estado a merecer bastante preocupação de nossa parte. Nós temos estado a interagir com entidades de alguns países, temos a garantia de alguns apoios destes países. Nós próprios fomos convidados a visitar a sede da Interpol, onde iremos também abordar no próximo mês este tema. Portanto, digamos assim, hoje interessa sobretudo que não haja desvio de valores que contribuam para a melhoria das condições sociais dos cidadãos. Os dinheiros movimentados pelas igrejas estarão nesse âmbito? Todos os dinheiros que sejam movimentados de forma irregular merecerão o mesmo tratamento. Como é que está a capacidade de reação, tendo em conta o apetrechamento da nossa polícia científica? Crimes informáticos, nós falámos já um pouco sobre isso num dos nossos programas, quando falámos das redes sociais. Crimes informáticos, videovigilância. Havendo crise, não pode haver mais apetrechamento, não podemos desenvolver mais essa componente científica do nosso trabalho? Nós temos o Laboratório Central de Criminalística com uma capacidade técnica aceitável. Estamos a trabalhar no sentido de melhorar essa capacidade técnica, por um lado. Por outro lado, eu falei há bocado do Sistema Integrado de Segurança Pública, que também terá algumas componentes ligadas ao crime cibernético. Hoje mesmo devem embarcar para o estrangeiro alguns quadros nossos que irão formar-se para tratamento, conhecimento e, dentro das capacidades técnicas que estamos a entalar no quadro do Sistema Integrado de Segurança Pública, também estamos a procurar potenciar no sentido de termos alguma capacidade de resposta para clarificar, digamos assim, a notícia índice nos casos de recurso a algumas redes sociais. Portanto, como quase todos os países do mundo evoluídos têm algum controlo, nós estamos a procurar, dentro da nossa modéstia, da nossa capacidade financeira, mas tem merecido prioridade por parte do governo melhorar também a nossa capacidade nesse domínio. O Ângelo foi das primeiras figuras do Executivo que referiu a questão das redes sociais como uma preocupação. Fui mal entendido naquela altura, mas penso que hoje as pessoas devem estar a entender um pouco melhor. Nós tivemos há pouco tempo algumas notícias que causaram uma subida exponencial no sentimento de insegurança. E grande parte dessas notícias eram completamente falsas. E tivemos algumas, eu chamo, mentirosas compulsivas, que espalharam alguns áudios, e tivemos os tais chamados Kunamata, que pareciam Power Ranger para os miúdos, que estavam aqui num minuto, 2 minutos depois já estavam noutro município, multiplicavam-se de 100 para 500 e acabou por criar um sentimento de insegurança muito grande. Portanto, as pessoas têm que ser um pouco firmes, contactar, existem números de telefone, verificar, mas o mais grave no meio de tudo isso foi a forma como a comunicação social lidou com essa informação. Não pareceu ser muito responsável que alguns órgãos de comunicação, incluindo públicos, tivessem tratado essa questão, que acabaram por aumentar o sentimento de segurança. E eu dou um exemplo, já que a Paula está a fazer essa cara. Isto é uma crítica das grandes, Sr. Ministro. Há pouco tempo, na rádio, ligou um cidadão para a Rádio Luanda a dizer que havia tiroteio no Jacinto Chipa. Tiroteio no Jacinto Chipa, etc, etc. E a Rádio Luanda, de minuto a minuto, o Paulo Miranda, que eu considero um jornalista bastante competente, foi alertando, etc, etc. E quando a polícia se deslocou, aquilo estava numa tranquilidade total. Acha que é intencional? Há núcleos de cidadãos e os órgãos competentes estão a trabalhar nisso, que querem passar a mensagem
de que o atual executivo está a perder a capacidade de controle da segurança pública. Portanto, isso não é inocente. Nós assumimos que, do ponto de vista de comunicação social, público ou não, que o trabalho do jornalista tem que ser confirmar, seja de polícia, seja daquilo que for. A questão da intencionalidade é muito complexa. Nas redes sociais também sente que há essa intencionalidade? Sim, se ficar atenta, se analisar aquilo que é dito depois dos pronunciamentos do Presidente da República, aquilo que é dito em termos de transmitir o sentimento de insegurança por parte de algumas pessoas nas redes sociais que se escudam no anonimato, facilmente perceberá que há a intenção mesmo de querer demonstrar essa incapacidade por parte do governo, mas isso não corresponde à verdade. Há como provar essa intencionalidade? É porque depois as pessoas também dizem que é uma espécie de um fantasma da intencionalidade, não é? Não, é que eu digo que nós estamos a trabalhar no sentido de melhorarmos a nossa capacidade técnica e chegarmos a essas pessoas. Mas, como disse, há órgãos especializados que vão desenvolvendo o seu trabalho. E quando há mudança, regra geral, beneficia alguns, mas fere outros. Os feridos dificilmente ficam no canto à espera do último suspiro e procuram, pelo menos, deslocar-se ou levantar-se, quanto mais não seja para sararem a ferida que têm. Nós perguntámos aqui sobre algumas questões pontuais que foram muito mediatizadas. A questão da cocaína no Porto de Luanda já nos esclareceu. Aquela operação do Mártires de Kifangondo para combater a troca ilegal de moeda foi já em novembro de 2017 e na altura foi dito que foram apreendidas somas muito avultadas em moeda local e estrangeira, mas nunca se chegou a quantificar. Não foram valores tão avultados conforme se procurou transmitir. Mas em tempo de crise, quando vemos aquelas imagens, aquilo é muito dinheiro. Sim, mas algumas das imagens que foram passadas não correspondiam à Operação Mártires. Comecemos já por aí. E então foram feitas apreensões, foram feitas detenções, há indivíduos que estão detidos até agora, outros foram soltos mediante termo de identidade e residência, e o processo decorre normalmente e certamente irá merecer o seu tratamento conforme decidirem as entidades judiciais desse país. Vai continuar a não nos dizer quanto é que foi? Olha, se eu tiver que fixar valores de todas as operações que tenho acesso nos relatórios que me mandam... São muito frequentes operações deste género? No género, na profundidade que fizemos no Marte, não são muito frequentes. Era para justificar o não se lembrar destes valores? Eu creio que aquilo não passou de mais de 200 e poucos mil dólares, mais uns tantos milhares de kwanzas e umas moedas pouco utilizadas aqui, umas notas ou algumas moedas utilizadas sem grande expressão. Mas já a operação fundamental era meter o Mártires mais ou menos na linha. E iremos nos próximos tempos voltar a insistir com Mártires, porque já há alguns sinais de tentativa de retorno para que o Mártires seja aquilo que foi há pouco tempo. No trabalho que fizemos com os nossos colegas das outras províncias, achámos interessante. O AMBO colocou-nos uma questão diz que os crimes que se cometem no AMBO não são cometidos por pessoas do AMBO, portanto, que há uma espécie de migração de delinquência de outras províncias. E não só o AMBO, outras províncias referiram essa questão. Isto é um facto, isto é uma coisa que se pode constatar? Sempre e quando há pressão a nível do combate à criminalidade em Luanda, há tendência dos meliantes irem para as províncias limítrofes. Portanto, vão para o AMBO, vão para Benguela, estendem-se até o Cunene, os cidadãos estrangeiros, e particularmente os da RDC, vão para os seus países, depois regressam. Portanto, e vão cometendo aqui e ali alguns crimes a nível das outras províncias, de forma que essa migração, nos períodos de pressão, de facto se verifica. Uma questão que tem sido muitas vezes colocada é a questão, e que sempre aparece quando internacionalmente temos que defender a questão dos direitos humanos em Angola, é não só a questão do comportamento e dos excessos policiais, mas também a situação nos centros prisionais. Como é que nós estamos dentro daquilo que é o nosso contexto e daquilo que é possível? A nível do sistema penitenciário, se não tivesse havido essa crise financeira, nós íamos dar-nos o luxo de ter vagas, o que é raro acontecer em vários sistemas prisionais do mundo.
Portanto, nós temos 11 estabelecimentos prisionais por concluir. Queriam abrir 10.200 vagas. Nós hoje temos um excesso de reclusos na ordem dos 1.000 e tal reclusos. Portanto, estamos com alguma superlotação. 1.000 e tal reclusos a mais. Em relação à capacidade instalada do serviço penitenciário. Com essas 10.200 vagas, nós iremos ter uma folga de cerca de 9.000 reclusos e ia nos permitir uma gestão mais adequada. E como sabe, em superlotação não é fácil gerir um estabelecimento penitenciário. Portanto, e Luanda... Também são vagas que ninguém deve querer preencher, Sr. Ministro. Certamente não é aconselhável, porque a nossa liberdade é fundamental. Mas a tendência é para estagnarmos a melhoria dos serviços prisionais enquanto houver esta situação de crise, ou mesmo em situação de crise há uma estratégia penitenciária? Nós estamos a trabalhar, nós tivemos vários programas que, infelizmente, como eram programas só nossos, e nós queremos tornar esse programa um programa de responsabilidade do Estado, em que estamos, a nível dos estabelecimentos penitenciários, a criar alguma produção. Se calhar um dia vamos convidá-la para ir ver. Nós hoje já produzimos no estabelecimento prisional de Viana lençóis, etc, no âmbito da parceria público-privada. Já produzimos água oxigenada, já produzimos betadine, já produzimos gel para ecografia. Nós iremos inaugurar proximamente também uma fábrica para a produção de sabão, de sabonete. Já produzimos calçado e botas no SUMB. Portanto, estamos a trabalhar e pretendemos tornar os nossos campos agrícolas verdadeiros campos para darmos resposta não só às nossas necessidades, mas também entramos no próprio... Há um déficit de comunicação desse tipo de notícias? Se calhar há, ou quando... Que nós recebemos muito estas, né? Quantos criminosos, quantos... Isso depende muito da forma como o jornalista trata, porque essas informações são do domínio jornalístico. Quando visitam os estabelecimentos, acho que não valorizam tanto essa parte do trabalho de reeducação. E a gente que entra analfabeta sai de lá a ler e a escrever também, mesmo dentro dessas dificuldades. Sr. Ministro, a polícia é normalmente olhada como um lado mau e um lado que se teme, e gostamos às vezes de tentar ver outros sinais. No outro dia, ali naquela ponte que passa do aeroporto, assistimos a uma cena muito peculiar, que era uma senhora, não percebemos porquê, mas uma senhora visivelmente alterada, que agarrava o colarinho do polícia e o abanava. E achámos muito curiosa a forma como o polícia, até com uma certa simpatia, tentava acalmar a senhora. Temos uma nova geração de polícias? Ou seja, ao lado destes que matam e destes que cometem excessos e destes que dão corrida às jungueiras e que também que são normalmente os que fazem mais notícia, temos uma nova geração? Temos uma nova geração de polícias que tem a formação básica do angolano no sentido geral. E o grande problema que e eu volto àquela questão quando dizia que grande parte dos crimes violentos são cometidos por pessoas próximas das vítimas. Nós temos um problema muito sério, temos estado a formar, temos que nos dedicar mais a educar. Nós perdemos muito do ponto de vista de educação. Esse é o grande problema. Hoje temos licenciados. Quando nós nos licenciamos saíam 15, 10, 20, agora saem 200, 300, 400, mas são pessoas formadas com títulos, mas falta a parte da educação, e é aí que nós temos que investir mais para recuperar as famílias, estruturar novamente a família, que é o grande problema. E um dos problemas que se coloca hoje em relação à criminalidade tem a ver com o papel da mulher. A mulher tradicionalmente estava em casa, cuidava dos filhos, acompanhava essa educação. Hoje ela passou a ser o suporte fundamental da família, mas para isso sai cedo de casa, sai de manhã, só volta à noite, a criança fica desprotegida, daí aparecerem no seio da família o número avultado de casos de violações que nós nos referimos aqui. Então temos que educar mais, e esses polícias novos, alguns têm educação boa, outros nem tanto, porque são produto dessa sociedade que nós temos, nem sempre muito bem educada, mesmo estando minimamente formada. E quase que terminaríamos a entrevista aqui, não fosse duas questões. Uma é a justiça por mãos próprias. Sim,
quem fizer justiça por mãos próprias certamente irá responder por tal. Portanto, não se deve fazer justiça por mãos próprias. Nós temos estado a passar essa mensagem para que haja... Mas acha que voltamos a ter mais aquela história dos pneus, do bater até morrer? Sempre e quando se passa aquela mensagem de segurança, como foi há pouco tempo, nós estamos logo a seguir algumas reações nesse sentido. Portanto, mas de todo modo há alguns casos que têm surgido. Uma outra vez nós vemos que quando essa ação por parte de algumas pessoas e a intervenção da polícia, a polícia às vezes acaba por ter que disparar, etc., e volta e meia atinge a este ou aquele, em alguns casos até de forma fatal, mas existem alguns casos que temos estado a identificar quem foram os mentores e levamos a tribunal. Gostaria também de aproveitar a oportunidade de apelar aos cidadãos para mais atenção em relação às burlas. Porque há muita burla, indivíduos com falsos perfis em Facebook, fazem amizades, depois prometem fundos imundos, passam a ser namorados, de repente burlam este ou aquele, indivíduos que vão prometendo prémios, etc. E eu fico muito admirado, indivíduos que de $100 fazem milhares de dólares. Então é preciso as pessoas serem um pouco mais atentas e não serem assim tão ingênuas e ávidas de melhorar a vida de um momento para o outro. Portanto, é preciso estar muito atento a esses burladores. Também é verdade que estamos todos um pouco mais desconfiados uns dos outros, não é? Certamente, se calhar, também. Quando há crise, isso acontece. Olha, quase que será risível, mas sabe qual foi uma das perguntas mais colocadas? O bafómetro. Houve até um colega nosso que disse: acha realmente justo termos o bafómetro à frente das discotecas? Vamos continuar com este exercício. Quando tiver legislado que quem conduz deve evitar conduzir alcoolizado, vamos. Todos nós fomos jovens, todos nós fomos à farra várias vezes e havia vezes que nós dizíamos: papá, hoje tu é que vais conduzir, não bebe. E então acho que nós vamos continuar a ver aí algum apelo, meio a brincar o comandante da polícia. Também houve uma resposta meio a brincar do comandante da polícia criado. Mas eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência. Está a diminuir o número, quer dizer que as pessoas já estão um bocado mais preocupadas, umas já saem de táxi, os outros já fazem quichiquila na condução. E então nós pensamos que esse deve ser... Nós fazemos para prevenir porque morre muita gente na estrada. E o álcool é uma das causas fundamentais dos acidentes de viação. Ângelo Veiga Tavares, foi um prazer tê-lo connosco neste sábado às 10h10. Nós vamos daqui a pouco agradecemos então a entrevista que nos foi concedida pelo Ministro do Interior. Era uma entrevista para não acabar. Na verdade, ficam sempre muitas questões por colocar, mas tempo é tempo e nós temos que cumprir com os nossos tempos. A fechar aqui com esta mensagem do bafómetro. Hoje é sábado, tenha cuidado, se beber não conduza. É preciso realmente estabelecer um equilíbrio entre aquilo que é a formação, falamos da formação académica, e a educação que todos temos que ter e que tem a ver com a nossa maneira de estar na vida e perante os outros. Questões que tivemos aqui em grande entrevista e que os nossos serviços noticiosos vão seguramente recuperar depois. E entre os riscos de uma polícia que pode ser excessivamente repressiva, aliás, a polícia é repressiva, mas que comete excessos, e o tempo para termos uma polícia de proximidade com o cidadão e que nos faça a todos sentir mais seguros, há um apelo que nós não podemos deixar de fazer e de sublinhar e que foi aqui deixado por Ângelo da Veiga Tavares. Justiça por mãos próprias não é solução. Manuel Gonçalves, vamos começar por aqui. O que se pode concluir no imediato, a partir de qualquer debate que exista sobre segurança pública, é que realmente, se os Estados não se ocuparem seriamente da segurança pública, a tendência de muitos cidadãos é fazer justiça pelas próprias mãos ou até criar grupos de autodefesa. Nós temos notado a aparição de grupos de autodefesa em diversos países africanos, por exemplo, contra movimentos terroristas. Isto acontece muito no norte da Nigéria, em determinadas zonas do Sahel, e o Estado até procura ir atrás e dar apoio e controlar estes mesmos grupos. Mas há também uma outra atitude, e nós sabemos que essa atitude é muito comum em países africanos,
ou seja, que em casos pontuais a população que é atingida, por exemplo, por ladrões, tem tendência a castigar esses ladrões completamente fora da lei, pelos seus próprios meios e de forma muito cruel. Esta crueldade social, vista pelas vítimas como autodefesa e como legítima, pode realmente criar um quadro legal muito, muito complicado. Portanto, este é um desafio imediato do Estado, ou seja, afirmar não só a sua autoridade, mas ao mesmo tempo a sua eficácia. Em segundo lugar, isto é muito importante, os agentes que são encarregados da aplicação da lei, sejam agentes da polícia, sejam de serviços administrativos, seja de serviços judiciários, o que for, têm que ter condições de vida normais, têm que ter condições de vida decentes para ficarem menos vulneráveis a golpes de corrupção. Tudo isto realmente aparece-nos num momento em que há grandes desafios. Estamos a pensar no continente africano de uma forma geral, mas em Angola de forma específica. Aparece num momento em que realmente o país tem pela frente desafios para mudar de rumo, para melhorar as condições socioeconómicas e finalmente cumprir tudo aquilo que está no seu potencial. Para que isso seja feito, para que a base disso seja constituída, a segurança pública é o requisito ou um pré-requisito número 1. Essa é que é essa. Obrigado, Manuel Gonçalves. Esse é um trabalho, esse tem que ser o sentido do trabalho que há por fazer. Garantir segurança pública e assegurar que trabalhamos para ter uma sociedade que junta formação com educação. Agradecemos então esta presença do Manuel Gonçalves. Estamos quase a fechar o nosso programa. Vamos agora à redação central da Rádio Nacional de Angola. Às 13 horas, o grande jornal Africanet. Bom dia. Alô, África. Aguardamos então o editor do Serviço Noticioso das 13 para termos o resumo das grandes manchetes de atualidade. Africano, já? Há ali um pequeno percalço que não é do telefonema. É que tem a ver com o conseguirmos ver ao perto. O Africanet usa óculos, estava sem eles. Africano, já podemos ter as gordas das 13. Bom dia para ti. Já sim, senhora Paula. Estava a tentar localizar aqui os óculos. Os óculos, pojuelo em espanhol. Vamos. 23 mil presos gastam do Estado 2 bilhões de kwanzas por ano em alimentação. Ministra Ângela Bragança considera exagerado os preços praticados pela rede hoteleira do país. O governo angolano defende livre circulação de pessoas em África. Explosão interrompe o comício de apoiantes do novo primeiro-ministro da Etiópia. No Mundial da Rússia, Alemanha, Suécia e Coreia do Sul, México, os destaques para o grande jornal que terá também a crônica do dia, intitulado Barulho Silencioso. Estas e outras, Paula, às 13 horas no grande jornal. Até já então, Africano, eu só de ouvir Alemanha e México, até nós aqui que não percebemos lá muito de futebol, ficamos com as antenas ligadas. Tenha então um bom fim de semana, uma continuação de bom sábado, esse tempo para o almoço em família e para visitar amigos. Nós voltamos, a Rádio Nacional de Angola continua no ar naturalmente, aliás todo o grupo Rádio Nacional de Angola. Nós voltamos no próximo sábado, às 10h10. Nunca me deu estalo de pintar cabelo ou fazer galo. Ando de moto, mas não faço racha, nem levanto roda. Não uso piercing nem tatuagem, não quer dizer que estou fora da moda. Há quem prefere laço vermelho do que moichandão, é normal. Eu já provei caviar e lasanha, não vi nada de especial. Sou pobre, mas não sou miserável. Não sujo a minha reputação para subir na vida. Pobreza honesta vale mais do que a riqueza mal adquirida. Também tenho problemas, nem por isso me drogo. Passo dificuldades, nem por isso roubo. Ser feliz não é ter tudo, mas sim é aceitar o pouco que se tem. Eu não tenho muito, mas vivo bem. E bem alto eu grito tu. A felicidade está na saúde e na paz de espírito. Eu sou feliz, mesmo não tendo tudo que eu quero. Eu sou feliz, com pouco também vive-se. O que eu não tenho não me faz falta. Eu não preciso muito pra ser feliz. Não precisas viver num condomínio pra ser feliz. Não precisas ter carro de luxo pra ser feliz.
Não precisas ter mundos e fundos pra ser feliz. Não precisas ser boa ajuda pra ser feliz. Além do álcool também fumas, che. Tens pressa de morrer, feio ou bonito, vamos todos parar. Por isso viva a vida, não procura a morte, ela sabe onde te encontrar. O que os outros fazem se eu quisesse, eu também faria, mas a minha consciência não permite. Sonhar é bom, mas muito alto também dá vertigem. Eu gasto consoante o meu bolso e visto de acordo com o meu corpo. Ser feliz é o quê? É o quê? É dar festas, é ter carro de luxo, uma boa casa, vestir bem, ter muito dinheiro. É só isso que importa. Fizemos tanto esforço para ter dinheiro, mais tarde a saúde nos pede contas. Depois já não desfrutamos da tal boa vida. Não pensa só no trabalho, arranja tempo para tua família, visita teus amigos, não esqueça a tua raiz. A quem é casado mas não se sente feliz. Eu sou feliz, mesmo não tendo tudo que eu quero, eu sou feliz. Com pouco também vive-se, o que eu não tenho não me faz falta. Eu não preciso muito pra ser feliz. Não precisas viver num condomínio pra ser feliz. Não precisas ter carro de luxo pra ser feliz. Não precisas ter mundos e fundos pra ser feliz. Não precisas ser boa ajuda pra ser feliz. O bem-estar é estar bem contigo mesmo e se preocupar com os outros. É vencer por mérito e ser honesto. É dar de coração e sentir-se satisfeito. É aceitar o que tu és sem preconceito. Alto, bonito ou caído eu não me assusto, porque mesmo bebucho eu sou feliz. Mesmo não tendo tudo que eu quero, eu sou feliz. Com pouco também vive-se, o que eu não tenho não me faz falta. Eu não preciso muito pra ser feliz. Não precisas viver num condomínio pra ser feliz. Não precisas ter carro de luxo pra ser feliz. Não precisas ter mundos e fundos pra ser feliz. Não precisas ser boa ajuda pra ser feliz. Por me contentar com aquilo que tenho, não quer dizer que estou parado ou não tenho ambições. É que aprendi que devagar também se vai longe. Rádio Nacional da Angola. Litiu se camão na quengue, sente mais essa. O gatuno come até contigo, gatuno bebe até contigo. O gatuno vive até contigo, sempre te rouba mesmo. Uns quando roubam gostam em casa, outros só roubam para comprar gança. Mas olha vê se me cansa, rouba no táxi, rouba na praça. Mas isso tudo não lhe basta. Já burlou negócio do rasta, teu pica que estava na pasta. Rebentava o pé de combo, na cantina do mamado. Vendedores do FTU, até as doleiras do Miro. 8 horas lhe bateram no tunga, 18 saqueiros na zunga. 10 horas foi bombar no rock, gramou fio de ouro de um tunga. Ele já roubou quase tudo, o Deus tem que estar muito atento, senão pode lhe roubar o mundo. Senão pode lhe roubar o mundo. O gatuno comate contigo, gatuno bebe até contigo. O gatuno vive até contigo, se pra te rouba mesmo. Gatuno, não vê cara nem coração. Gatuno, é pior que o feiticeiro. Gatuno, não vê cara nem coração. Gatuno, é pior que o feiticeiro. Tá sem limites, produção. Não sei onde ele foi roubar, por um pouco o povo ia lhe matar. Não resisti a ver aquilo, eu próprio lhe levei num posto. Eu não nego que ele é gatuno, mas fora disso eu também lhe gosto. Quando estava internado, eu lhe dava papucho. Depois de estar recuperado, ainda pousou no meu cartucho. Afinal quando eu lhe ajudava, ele me via de longocho. Até o que lhe tratava bem, o gajo me roubou também. Eu já cheguei à conclusão, gatuno pode ser teu irmão, gatuno pode ser teu primo. Se for pra te roubar, rouba mesmo. O ladrão nunca diz que chega, que nem tão pouco é suficiente. E o que assusta muita gente, nem que lhe apanharem a roubar, tem coragem de falar, sou inocente. Lício, só sente mais essa. O gatuno comate contigo, gatuno bebe até contigo. O gatuno vive até contigo, se pra te rouba mesmo. Gatuno, não vê cara nem coração. Gatuno, é pior que o feiticeiro. Gatuno,
Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.